Olá, seja bem-vindo ao Revista. No programa de hoje nós vamos discutir um problema que já vem sendo sentido por muita gente, é o aumento do preço da gasolina. Em alguns postos aqui de Belo Horizonte, o preço do litro do combustível já pode ser encontrado por R$ 3,00. Indignados, os motoristas resolveram protestar. É o movimento na mesma moeda. Foi graças às redes sociais que ele tomou forma e já é conhecido no país inteiro. A concentração na porta do Detran foi para chamar a atenção das autoridades. Isso porque os motoristas estão indignados com o preço da gasolina. Em alguns postos da cidade, o preço do litro já chega a R$ 3,00. 41% desse valor são impostos pagos ao governo. Nós queremos abaixar o imposto em cima da gasolina e não apenas dar prejuízo ao dono do posto, porque esse imposto é o que está gerando o aumento junto com a safra do álcool e a gente quer diminuir isso. Diminuir no imposto, assim a gente vai ter uma diminuição do preço do combustível mais prolongada e não só uma questão de momento. Os motoristas seguiram com apito e nariz de palhaço pelas principais avenidas da zona sul da capital. O trajeto durou cerca de 4 horas. Protesto com direito a muito barulho. O movimento na mesma moeda já passou por várias capitais brasileiras. Para reunir tantos motoristas dispostos a chamar a atenção, as redes sociais foram as grandes aliadas. 60 mil pessoas foram convidadas pelo Facebook. 6 mil confirmaram presença. As redes sociais hoje, inclusive o Twitter, o Orkut, o Facebook, tem ajudado muito na ajuda de qualquer coisa, de qualquer evento que você queira fazer. Abrange muito mais, igual o Felipe falou, 60 mil pessoas convidadas. Vamos colocar aqui que o Brasil inteiro está sabendo da nossa manifestação. Salvador já falou que vai fazer, o pessoal de Brasília. Já nos postos de gasolina foi preciso encarar o mau humor dos frentistas. Isso porque a forma escolhida para reclamar deu trabalho para eles. Cada motorista abasteceu 50 centavos, o que não daria para andar nem 2 quilômetros, mas que foi suficiente para demonstrar a insatisfação. E não parou por aí. O pagamento era feito com cartão de crédito e ainda exigindo a nota fiscal. Atitude que aumenta a carga tributária de impostos a serem pagas pelos donos dos postos de gasolina. O Brasil importa a gasolina para os nossos parceiros aqui da América do Sul, com a gasolina lá vendendo a 1,69 na Argentina. A Venezuela, ela vende o preço da gasolina, é mais barato que o litro d'água. Eu fico impressionado com uma coisa dessa. Até mesmo quem não sabe fazer contas aderiu ao movimento. Mesmo que incentivada pelo pai, indignado também por outros motivos. A gasolina é tão absurdo, não está tendo condição, está tendo um cartel aí que é o mesmo preço em vários postos de Belo Horizonte, principalmente na Zona Sul. Jânio veio abastecer e foi pego de surpresa pelo movimento. E não pensou duas vezes. Correr atrás do nosso direito, né, que é correr atrás da melhoria para os impostos para a gente e também, de uma forma geral, ajudar a população, que poderia estar aqui também fazendo a parte dela, mas omite nessas horas. Quer participar? Olha só como é fácil. Só o pessoal acompanhar no Facebook, tem lá o Facebook do Na Mesma Moeda, que é o nome da campanha. E qualquer coisa tem os Facebooks lá dos organizadores também para mais esclarecimentos, tirar dúvida, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Nós também estamos nas redes sociais, não deixe de opinar. No Facebook, o perfil é PUC-TV Minas, no Twitter, @PUC-TV. Espero o seu recado. E os telespectadores comentaram sobre esse aumento do preço dos combustíveis. Vamos ver. O Daniel Rotti comenta que a alta dos preços não alterou a rotina com o carro, mas me fez escolher melhor as situações realmente necessárias para usar os veículos. Já a Natasha, passei a ir trabalhar de ônibus essa semana, foi a única alternativa. Nós temos também agora mais um comentário, esse foi do Twitter, nós temos agora um do Facebook, do Marcos Vinícius. Eu tenho acelerado menos minha moto, tá dando para fazer mais de 50 quilômetros por litro. A equipe do programa conversou com algumas pessoas sobre possíveis alternativas para fugir desse reajuste. Vamos ver. Para você evitar de pagar isso, você pode usar transporte coletivo, né? E coisa mais ecologicamente correta, você morar aqui perto, vir a pé, vir de bicicleta e tal. Se tivesse ciclovia, eu animava vir de bicicleta, mas não tem. Como que você pega a Via Expressa de bicicleta? Impossível. O pessoal está colocando gás de novo, né? Mas não sei se é uma coisa que vale a pena, não. O custo é muito alto, depois o gás começa a subir também, é um investimento perdido.
E para comentar sobre os motivos desse aumento nos preços, eu vou conversar com Eleonora Bastos. Ela é economista e professora da PUC Minas. Tudo bom, professora? Tudo bem? Nós vimos aqui várias opiniões, pessoas que estão realmente assim, sentindo no bolso os impactos desse aumento do preço do combustível. Mas eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o porquê que isso está acontecendo no mercado. Então, Josi, há várias explicações para o aumento da gasolina, né? Esse mais recente, ele está sendo provocado, sobretudo, em função do aumento do preço do etanol, anidro, né? O álcool, como as pessoas costumam dizer. O que isso está provocando? Como subiu muito, subiu mais de 30% nesse ano, os carros flex que têm a possibilidade de sair do álcool e ir para a gasolina, fizeram isso, né? Além disso, o preço do etanol também acarreta sobre o valor da gasolina o seu próprio efeito de elevação de preço. As duas coisas juntas fizeram o preço da gasolina subir, assim como o do álcool também subiu muito. Né? Tá caro. O problema também muito grave nesse assunto é a questão da carga tributária. Os impostos são muito altos também. Pois é, então, no Brasil, carga tributária é alta para praticamente tudo que você consome. Né? No caso da gasolina, gira em torno de 55%, 57%. Há taxas especiais que incidem sobre combustível, inclusive, como o CID, né? E assim por diante. Então, isso só por si também pressiona muito, faz com que o preço da gasolina no Brasil seja o mais alto da América, seja o mais alto entre os BRICS, né? Inclusive também. Isso é um lado da questão. Um outro lado que a gente também não pode deixar de levar em consideração é que a capacidade das refinarias da Petrobras de produzir gasolina está praticamente no limite. Tá? Até 2013, quando vai entrar em funcionamento um número maior de refinarias, é essa situação que a gente tem. Então, o que há é uma pressão da procura sobre a oferta de gasolina. Por que a procura está pressionando? Porque aumentou muitíssimo a venda de carros no Brasil. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo vê, né? E o que a gente pode dizer a respeito desse fenômeno que países tão próximos aqui ao Brasil, por exemplo, pessoas estão indo até o Paraguai, a Argentina para abastecer? Aqui no nosso caso, o imposto torna o combustível muito caro para o consumidor. Não é que ele seja tão caro assim, vendido pela Petrobras aos distribuidores, tá? A gasolina A, como é chamada, né? Ela sai da Petrobras e é entregue ao distribuidor por cerca de R$1,01. Né? E aí ela chega a bomba no preço em que está hoje, né? Girando na faixa de 3, 2,80, 90, percebe? Então é isso, o consumidor que mora próximo de uma área de fronteira, que pode ter essa oportunidade, aproveite. Né? Por que Mas isso não é né? solução. Pagar um pouco menos. Isso não é solução. Enfim. E com relação, por exemplo, as pessoas que comparam, falam, não, mas o salário mínimo aumentou um pouquinho e automaticamente tudo está mais caro, a gasolina também. Tem alguma relação ou não? Acho importante desmistificar isso. Não, a culpa não é do salário mínimo, não. A gente pode ampliar isso um pouco e reconhecer o quê? A renda no Brasil aumentou, os empregos aumentaram, o crédito aumentou, enfim, nós estamos gastando muito mais em geral. Tá? É isso que eu te dizia mais cedo. O financiamento é uma das razões da explosão de consumo de automóvel. O preço do automóvel caiu momentaneamente quando houve a isenção do IPI, né, no ano passado, mas ele é caro de toda forma. Né? E as pessoas estão comprando mesmo assim. Por quê? Porque houve uma ampliação de crédito muito grande. Tá? De forma que, no conjunto, o que temos é crescimento, não só do salário mínimo. O país está crescendo. Quando a economia cresce, a tendência é que os preços subam um pouco, de forma geral. Não muito alto, mas de forma geral. É preciso que você, portanto, amplie a capacidade de produzir para atender essa demanda que cresceu e despressionar um pouquinho, né, os preços em geral. É aquela coisa também, as pessoas reclamam quando elas sentem, mas esse fenômeno desse aumento de preço é uma coisa muito maior, não são só os motoristas, aquele que fala, eu estou gastando mais para ir ao trabalho, eu estou tendo que pegar carona com meu amigo porque eu não consigo pagar mais. É um fenômeno nacional, a questão do transporte também afeta. Combustível faz parte da matriz energética. A matriz energética brasileira ela é muito complicada. Né? Nós temos... nos combustíveis, na energia, de uma forma geral, produtos essenciais. Né? Então, acontece o quê? Quando a gasolina sobe, o diesel, o que eles acarretam? Não apenas aumento no preço da pessoa que tem caminhão, que tem ônibus, que tem carro. Né? O que isso traz é inflação no preço do alimento. Né? Porque tudo isso é transportado e transportado como? Eles vêm da zona rural por caminhões. Exatamente. A nossa matriz de transporte é rodoviária. O combustível básico aí são esses que eu acabei de te dizer. Tá? Para pessoas e para cargas. Né? Então, acaba que
o agravante desse cenário não é só o pessoal que está sofrendo porque a gasolina agora está cara. Meu aluno lá, vou viajar na Páscoa, está muito caro, professora, o que é isso? Falei, olha, nem aconteceu o preço ainda, porque a gasolina aqui no Brasil, apesar do preço, é subsidiada. A Petrobras não repassa para o consumidor as oscilações do mercado internacional. Deveria ser mais cara, então. Deveria, por incrível que pareça. Não fique aborrecida comigo, mas era para ser mais caro do que isso. Acredite se quiser, tá? É como se os consumidores estivessem no lucro aí, vamos dizer assim. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Estamos no lucro. Olha, só para você ter uma noção, Petrobras não altera o preço da gasolina desde 2009. Uhum. E quando isso aconteceu, foi com redução de 4,5%. Né? A gente já comentou. É verdade. E existe uma projeção para daqui a pouco, se isso vai continuar assim, aumenta, diminui? Como é que vai ficar? Olha, na verdade, o início dessa crise atual é o etanol, né? Uhum. Nesse caso, a perspectiva é que no final de maio o preço dele já comece a cair, porque chega a safra nova está entrando nas usinas de produção de etanol, né? A opção deles, qual que é? É flex, né? A usina é flex. Ele pode tanto produzir álcool como pode produzir açúcar. Uhum. Né? O preço do açúcar estando muito alto pressiona. De uma forma geral, a safra entrando deve despressionar um pouquinho o problema do preço do etanol. Né? Apesar de todas essas situações que nós conversamos, protestar é direito, né? Os motoristas estão indignados estão revoltados. Por que existem casos, por exemplo, alguns postos a gasolina a R$ 2,64, já em alguns outros R$ 3,00 o litro? Olha, basicamente, o que estará por trás dessa diferença de preço deve ser localização. E por trás de localização você tem preço de aluguel, né? Luva, você tem uma série de outros custos, né, envolvidos aí na formação do litro de gasolina, no preço do litro de gasolina. Né? Então, se você tem um posto situado num bairro de classe alta, né, com aluguel muito alto, ele vai, obviamente, transferir esse custo para o preço do combustível. Tá? E vice-versa. Em áreas mais populares, você tende a ter um preço mais barato. A questão é a seguinte: vale a pena sair lá do outro lado da cidade? Gastar combustível onde é para chegar para abastecer a 2 e sabe Deus quanto? Em geral, não vale a pena. Portanto, as pessoas acabam ficando, abastecendo seus carros pelo preço que for, na sua área de acesso locomoção, mesmo, de passar diariamente. Exatamente. Né? Ok, professora. Mas sempre vale reclamar, sobretudo num aspecto. A carga tributária de 57%, cá entre nós, essa podia ser repensada, né? E um assunto que fica aí, inclusive em outros programas nós vamos até voltar a falar, que a carga tributária não é só um problema do combustível, é um problema geral que nós vivemos, vários serviços, inclusive de alimentos também. Aí numa próxima oportunidade a gente volta a comentar. Obrigada pela presença, professora, foi um prazer tê-la aqui com a gente. E fica aí a dica também da sugestão aqui do nosso programa, tem um site, www.meucombustível.com.br, não sei se a professora conhece, que as pessoas têm acesso. É um mapeamento mesmo da cidade, os locais onde a gasolina está mais caro, está mais barato, ali você consegue ver perto da sua casa o valor para você conseguir comprar, né, uma coisa mais acessível. Quem sabe, né, a gente descobre alguma oportunidade boa. Fica aí a dica na internet ajudando um pouquinho as pessoas a saírem desse aumento. No próximo bloco, você vai ver uma breve análise sobre a morte do terrorista Osama Bin Laden. E boas notícias também. O repórter Sander Kelsen fez as malas e foi conhecer um pedacinho da Serra da Canastra. E as atrações culturais neste fim de semana, a música ganha destaque. Voltamos já. Se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda.